Olá, bem-vindos de volta, meus caros amigos. Faz um tempinho aqui que ocorreu alguns imprevistos, mas imprevistos muito bons na minha vida. E no caso, para aqueles que seguem o canal aqui desde o início, gostaria de dizer que agora o primeiro Primarca já nasceu. Vou chamá-lo, obviamente, de Alfarius, né? Porque é o primeiro, né? Cara, mas agora como pai, minhas responsabilidades são mais do que já eram antes. Então eu tenho 3 empregos, agora eu tenho 4, que é ser pai também. Portanto, provável, os horários dos vídeos vão ficar um pouco mais afastados um do outro, e hoje decidi trazer aqui para os fãs do Fantasy um assunto interessante: a Khalida Neferrer, a rainha guerreira de Libaras. Quem é Khalida? Qual a importância desse personagem no Velho Mundo? E eu sei o que alguns de vocês devem estar pensando: não tem arma las, não me interessa, eu tô aqui pelo futuro, quero ver motosserra e tubarões espaciais cortando alienígenas no meio. Tudo bem, eu sei, você fã do 40 mil tem pouca paciência com fantasy, mas pra você ter um porquê assistir o vídeo de hoje, eu tenho que dizer verdades, fatos inéditos aqui no canal. A Khalida influenciou um fenômeno na cultura brasileira. O Tchan, não pode ser. A Khalida influenciou o El-Chan, sim. E fontes bem confiáveis das vozes na minha cabeça dizem que um dos membros originais do El-Chan tinha um exército principal dos Reis da Tumba, e a sua personagem favorita era a Khalida. Tanto que ele fez a música Ela Faz a Cobra Subir, em homenagem a ela, obviamente. E para você aqui do canal, eu tenho a versão original de uma das músicas do El-Chan, antes dela ter sido editada, porque eles achavam que o Warhammer não ia ser muito popular. Mas aí tu vai ter que ficar até o final para escutar. Muito bem, vamos então iniciar a história. Entramos no túnel do tempo e vamos pro passado do Velho Mundo, há anos antes de Sigmar unir o Império do Homem, muitos anos antes da Bretônia sequer existir. Existia uma terra chamada Nehekhara, uma terra verdejante e abundante com vida, um contraste muito grande de como ela está hoje. E Nehekhara, nesse período onde nós vamos chegar, é logo depois da primeira derrota de Nagash, porque o desgraçado não para de morrer e voltar. Mas Nagash tentou assumir o poder à força, matou o irmão e virou tanto o maior dos reis quanto o líder do culto mortuário de Nehekhara. Com isso, ele tinha o poder absoluto e ele dessacrou a memória dos antepassados de Nehekhara, destruindo seus túmulos para construir uma gigantesca pirâmide negra, que é a chamada Pirâmide Negra de Nagash, e ele construiu ela para ser um catalisador de sua magia. Porém, antes dos seus planos terminarem, Nagash foi traído pelo culto mortuário e ele acabou perdendo a guerra. E o motivo do culto mortuário trair ele, primeiro que ele é um maníaco querendo dominar tudo com poder, destruir tudo que eles criaram a vida inteira, dessacrando a tumba dos antepassados que eles prometeram retornar. Ele também fez o maior sacrilégio em Nehekhara. Ele reanimou os mortos. Assim, a vida após a morte em Nehekhara não era uma promessa, era uma certeza. E tu tirar a vida após a morte de alguém e tu usar ele como uma marionete, não tem noção o sacrilégio religioso que ele fez aqui.
Então, o Negesh virou a pessoa mais odiada de Nerekara e todos aqueles que tinham um pingo de noção queriam eliminar ele, mas o desgraçado fugiu em exílio permanente e morreu no exílio apenas para voltar depois. A história hoje não é de Negesh, apenas saiba que depois desse primeiro conflito, isso deixou uma marca na civilização de Nerekara. Por quê? Porque várias cidades foram destruídas, os mortos foram dessacrados e reanimados pelo Negesh para lutar a sua luta. As estátuas do culto mortuário de antigos guerreiros foram utilizadas para defender as tumbas e eliminar o Negesh e suas forças profanas. E o Negesh criou um elixir da vida eterna. Quem tomava desse elixir não morreria jamais. E com esse elixir, ele conquistou a ajuda de pessoas poderosíssimas em altos níveis de Nerekara, que eram os seus generais. Muitos foram mortos ali em conflito, o corpo deles foi destruído em vários pedaços e queimados no fogo, e eles não iriam voltar mais, mas um deles sobreviveu, o Arkan the Black, e isso também vai ser importante para depois dessa história. Muito bem, a história de hoje não é de nenhum desses personagens famosos, é a história da Khalida. A Khalida era relativamente nova em comparação a esses e ela nasceu na cidade de Libaras. Libaras, eu circulei aqui em amarelo duas cidades, a de cima é Lâmia. Também vai ser importante para a história de hoje, mas a história da Khalida começa na cidade de Libaras. O que é essa cidade? Ela era a cidade do reino de Nerekara mais a leste, a mais distante a leste. E essa cidade era meio que uma cidade fronteiriça e lá foi criado um templo. E esse templo era dedicado à deusa Asaf. Quem é a deusa Asaf? Eu nunca falei dela aqui, porque a mitologia de Nerekara é algo muito antigo, muito se perdeu e quem tá lá hoje não vai te falar, mas a deusa Asaf era uma deusa que no panteão deles induziu Pitra. No caso, ela conversou com Pitra e falou: tadinho do ser humano, eles estão passando fome e sede, nós precisamos proteger essa raça bonita, pura e inocente que é o ser humano. Então Pitra, o deus maior, o deus do sol, disse: tá bom, eu ajudo. E aí ele deu as terras de Nerekara aos humanos e as terras ali viraram o maior e mais próspero reino que esse planeta já viu. No caso, a cultura deles e a mitologia, ela é a deusa da beleza, da magia e da vingança, coisas que se misturam muito bem, faz todo sentido na cabeça de alguém, né? Assim, e no caso, ela tem esse envolvimento teológico e esse templo que eles criaram ali é uma representação dela e ela é representada por uma cobra e essa cobra eles chamam de aspe. Eu não sabia qual era a tradução literal, então eu fui pesquisar. Asp em inglês é o termo genérico para chamar as cobras da região do Egito ali, todas elas, eles chamam em geral, assim, eles generalizam a palavra para asp. Então as víboras encontradas no Nilo a gente chama de asp. Só uma coisa mais que quanto mais você sabe. E o maior sacerdote ali no templo usa um artefato lendário, uma representação da própria deusa, um cajado, e esse cajado na ponta é uma cobra, que esse cajado se movimenta com vontade
própria. Então, esse é o artefato que simboliza a deusa Asf em si, e ela às vezes se comunica com mortais ou em forma humana ou em forma de cobra. Importante isso também para te entender depois um pouco do que vai acontecer com a nossa heroína de hoje, a Khalida. Ok, entendi. Então ela nasceu numa cidade dedicada à deusa Saf e, como uma nobre, o que aconteceu com ela? A Khalida, a sua juventude, provavelmente foi como a de outras nobres ali da região. Ela tinha tudo. Ela cresceu, ela aprendeu a ler, a escrever, ela aprendeu um monte de coisas tipo cultura, arte e outras coisas, mas ela também aprendeu algumas coisas essenciais, como autodefesa, porque alguém nobre em Nerekara tem uma fortuna imensa, então é alvo de bandidos em qualquer momento, então ela precisava saber se defender, aprendendo a arte de autodefesa de uma forma de dança com espadas, uma coisa linda. Tanto para uma questão assim, tipo cultural ali, de fazer, no caso em festas e coisas assim, como também para cortar a garganta de alguém que tá tentando sequestrar ela para vender de volta para a família pelo dinheiro do sequestro. Então, no caso do resgate, então ela era uma princesa guerreira, ela sabia se defender, ela era incrivelmente ágil, mas o que faz ela ser fora de linha era a sua beleza. Raríssima vez que alguma mulher tão bela já presenteou esse mundo, o mundo antigo, com tamanha perfeição. Ela era linda e a sua beleza é legendária. Na verdade, as mulheres da família dela eram muito bonitas. A prima dela era a rainha de Lâmia chamada Neferata, que as duas tinham elas eram bem próximas, e assim como outras pessoas nobres aqui, é que assim, é muito triste tu viver no topo, porque é difícil, os plebeus não entendem os problemas da nobreza. Então eles só se comunicam entre si, eles não vão falar, plebeu jamais vai entender. Ai, meu terceiro camelo que tá doente essa semana, tive que comprar um quarto. Plebeu não entende isso aí. Então, infelizmente, esses problemas da nobreza ficavam só com a High Society, eles não se misturavam. Lógico, claro, faz todo sentido. E a princesa, então, muito culta, muito habilidosa e muito bela. Um adendo também na sociedade de Nerekara, mulheres não podem estudar a magia do culto mortuário. Por quê? É meio que tradição e, olha, vendo o que vai acontecer depois, como eu já sei que vai acontecer, faz todo sentido, eles deveriam ter proibido mais isso aí. Mas, no caso, ela não estudou magia, porque ela tinha que estudar outras coisas, então ela não focou nisso aí. E por ser de uma família nobre, em uma cidade extremamente religiosa, deusa Saf, ela estudou também no templo, e ela teve orientações religiosas durante o seu crescimento. Também importante para o que vai acontecer depois, ela era uma devota de Asaf. Beleza, e quanto à prima dela, a rainha Neferata? Se tu tá aqui no canal, tu já sabe o que aconteceu com a Neferata, porque eu já contei a história dela nos Conde Vampiro, aquela novela. Muito bem, a Neferata foi a primeira vampira. Ela, com a ajuda de Arkan the Black, um dos generais maiores de Negesh, um dos mais, no caso, um dos seus servos mais fiéis, desenvolveram juntos o Elixir da Vida Eterna. Tá bom. Não foi exatamente o Elixir do Negesh, porque é igual ao do Negesh, não existe. Eles conseguiram aqui fazer tipo assim, não é a Coca, uma Pepsi, não chegou a ser igual, mas era parecido o suficiente, mantinha a pessoa jovem, eterna e regenerando a vida inteira. Então
tá bom, não é? O Dunegesh também era assim, só que o Dunegesh, tipo, apesar de corromper a tua alma pra sempre, ele não tinha uma falha que o do Arkan tinha. Meio que ele te transformava em uma fera que queria tomar sangue sem parar, e se tu não tomasse sangue, o Elixir começava a não funcionar, e tu ia ficando uma coisa magra, tipo uma múmia assim, decomposta, virando uma criatura monstruosa. Então era essencial que tu tomasse sangue dos vivos para se manter vivo. Então esse Elixir da Wish transformou ela na primeira vampira, e o Elixir também corrompeu a sua alma. Ela já era extremamente egocêntrica, cruel e faria de tudo para se beneficiar. Tomando o Elixir dos vampiros, essa característica dela aumentou exponencialmente. E ela planejou, junto com Arkan, eliminar o seu marido, o rei da cidade, e virar a única rainha. Ela começou a corromper os outros nobres da cidade, e ela começou a fazer atos indescritíveis de orgias de sangue, violência e matar pessoas sem motivo, apenas para satisfazer a sua sede de sangue. Um grande herói da época, Abrash, da Guarda Real, matou ela, mas infelizmente a desgraçada não morreu e ela voltou. Triste as coisas que acontecem aqui. Depois ela transformou a Abrash em um vampiro. Novela dos vampiros, não vou contar a história inteira. Apenas saiba que ela virou a rainha. O Arkan the Black meio que abandonou a cidade de Lamia porque ele achou que ela estava morta. E meio que ele, meu Elixir não funcionou, melhor me mandar. E então várias coisas aconteceram, que ele era apaixonado por ela, até detalhe, porque ela era linda, tipo, fisicamente ela era muito bonita, mas ela era podre por dentro, ela era cruel, má e calculista. Ok, tudo bem, entendi então. E agora que ela voltou totalmente morta, porque antes ela tinha tomado o Elixir da Vida Eterna, mas seu coração ainda batia. Agora o coração dela não bate mais. Agora ela virou completamente um morto-vivo, e a cidade de Lamia continuou a cair na depravação e na crueldade de sua rainha sanguinolenta. Ela criou uma irmandade de servas que faziam tudo por ela. Em troca, ela permitia essas servas a mesma bênção, a mesma maldição, depende de como tu considera, que fluía no sangue dela. Ela dava o beijo de sangue, é um ritual que os vampiros fazem, e transformava as servas em vampiras para que elas pudessem servir para a eternidade. Então ela criou uma irmandade de vampiros, e ela também começou a seduzir e transformar os nobres da cidade em seus servos. Qualquer um que era contrário era prontamente executado, menos o Abrash, porque o Abrash saiu da cidade, e ela queria transformar ele num vampiro, porque o Abrash era foda, cara, ele era, meu Deus, guerreiro absurdo, tanto que ele vai dar descendência ali dos dragões de sangue, que são os vampiros mais legal. Mas ok, ela então, cruel e calculista, e isso passou desapercebido? Não, isso não passou desapercebido pela sociedade de Nerekara, a alta sociedade é óbvio, mas os rumores que vinham da cidade de Lamia, do que estava acontecendo com a sua rainha, do que estava acontecendo nas festas e nas cortes, e as mortes que eles traziam sem necessidade aos súditos que eles juraram proteger, meio que chamaram a atenção. E a prima de Neferata sentiu que tinha algo errado. Talvez quando ela mandou a coroa ensanguentada do seu ex-marido para ela de presente, ela meio que suspeitou que tivesse algo errado.
Mas no caso, a Khalida suspeitou que a Neferata estava fazendo alguma coisa muito errada. Rumores vinham que ela andava com um servo de Negesh. Não pode. Negesh era tipo o cara mais do mal que já pisou na face da terra. Então, se tu anda com um dos servos dele, tu também é um desses por tabela. Por isso, ela queria ela queria investigar até o fim e descobrir o que aconteceu com a sua prima. E elas tinham esse relacionamento muito bom antes dessa transformação. E Lâmia, por estar começando a ser difamada, e todos os outros reinos ali de Nehekhara, as cidades na realidade, começarem a achar que essa cidade estava realmente se macumunando com Negesh e alguma coisa errada estava acontecendo ali. Talvez seja a pilha de mortes ali sem sangue que está acumulando fora da cidade, talvez seja um ou outro nobre que virou um monstro que está voando por aí matando gente, não sei, mas alguma coisa parecia estar errada com a cidade. Então, eles decidiram fazer uma investigação e a Khalida foi pessoalmente ver o que houve com a sua prima. E a Neferata, para acalmar os ânimos e para dizer, gente, tá tudo certo aqui, não tá acontecendo nada, fez um baile de gala, claro, uma festa, um banquete para a alta sociedade, e convidou membros da alta sociedade de vários lugares de Nehekhara, incluindo a sua prima querida. E a Khalida, aproveitando isso aí para investigar mais a fundo o que estava acontecendo, foi para a cidade de Lâmia. Quero dizer que, infelizmente, o que a gente sabe dessa época que muito se perdeu na história, há vários buracos e várias coisas que não foram faladas, mas o fato é que a Neferata fez um baile para os nobres e a Khalida, sua prima, que também é nobre, foi lá para investigar essa suspeita de corrupção, maldade e necromancia que estava acontecendo em Lâmia. Durante esse evento, elas tiveram uma discussão. O que foi que aconteceu, eu não sei, mas é provável, alguns dizem que a Khalida simplesmente olhou para sua prima e sentiu de imediato a maldade, a corrupção e aquela nefasta magia que corria dentro dela, e ela não era mais a prima dela, ela era um monstro. Alguns dizem que a Khalida conseguiu ver isso imediatamente, outros acreditam que não, que ela conversou e descobriu, fazendo uma investigação antes da festa, o que estava realmente acontecendo, que a prima dela traiu, defendeu o povo e as coisas nobres de Nehekhara, traiu o panteão dos deuses de Nehekhara, e a Khalida era bem fiel aos deuses de Nehekhara, e ela se macumunou com um Arkan the Black, um servo de Negesh, e ela tinha tomado o Elixir da Vida Eterna. Que detalhe, o Elixir da Vida Eterna de Negesh, quem tomava o que ele fez para as pessoas, virava um escravo de Negesh. Tu não pode negar o que Negesh te manda, então tu se transformava em imortal, mas um imortal escravo de Negesh. Então era visto como tipo uma fraqueza, uma vergonha tu se submeter a isso aí, e Nehekhara inteira se uniu para lutar contra essa maldade. E quando ela viu a prima dela que ela amava nesse caminho da perdição, ela imediatamente partiu para cima. Outros dizem que elas conversaram antes. Na minha cabeça, eu imagino que aconteceu foi o seguinte: a Neferata chamou ela e tentou convencê-la a se transformar em uma vampira e entrar na sua irmandade de Lâmia. E no momento, a Khalida pura, uma menina religiosa, disse que não. E imagino que aconteceu mais ou menos assim. A Neferata falou: por que não devemos aceitar o seu presente? Ele nos deixará imortais, para sempre lindas e governando a Nehekhara como nos é de direito.
E a Khalida falou: Neferata, quando que você, Neferata, a inteligente, trocou a razão pela loucura? E a Neferata então falou para sua prima: então você escolheu a morte. Talvez eu esteja confundindo com alguma outra obra de literatura fantasiosa. Do Warhammer nada, na mera coincidência se algo for parecido. Mas depois de uma discussão, o que é fato é que a Neferata declarou a prima dela uma traidora de Lâmia e de Nehekhara. O que? Sim, a Neferata declarou a prima que recusou esse presente horrível dela como uma traidora e declarou um duelo. E no caso, a Khalida, enfurecida pela raiva e por ver o monstro que a sua prima se transformou, puxou a espada e aceitou o duelo. Durante o conflito, a Khalida, utilizando sua incrível agilidade, conseguiu enfincar a sua espada, que era meio curvada. Não é bem uma espada, é mais uma adaga longa. Ela enfincou a espada no ombro da Neferata e a Neferata não sangrou, porque o coração dela não bate mais. Mas naquele momento, ela sentiu medo. Dizem aqui que ela não sente mais quase nada, mas contra a Khalida naquele duelo, aquele golpe que quase acertou o seu pescoço deixou ela assustada. Com isso, ela perdeu o controle e ela transformou uma das mãos em uma garra. A garra dos vampiros, os vampiros são monstros, na verdade, por dentro, eles podem se transformar. Então ela transformou a mão dela naquela garra e ela usou a mão para enfincar no peito da sua prima e cortar ela de fora, atravessar ela como se fosse empalar ela nas garras. E durante esse momento, os nobres que estavam ali presentes, todos se espantaram, porque a Neferata mostrou a sua verdadeira face. Ela não era aquela mulher linda que andava entre eles, que era só uma fachada. Ela era um monstro. Nesse momento, a Neferata viu sua prima morrendo e ela voltou assim num momento de lucidez. Ela se arrependeu do que fez, o que estava acontecendo ali. Ela queria mostrar para os outros nobres que não tinha nada para temer, e ela mostrou essa violência extrema, agressão, perda de controle, virar um monstro. Então ela começou a chorar, um pouco porque o mundo dela estava desabando, um pouco porque ela matou uma pessoa que ela realmente tinha bastante afeição. Então a Neferata deu o beijo de sangue para Khalida, transformando ela em uma vampira. A Neferata mordeu a própria língua e soltou um pouco do seu nefasto sangue na boca da prima, e a Khalida começou a contorcer no chão por aquele ferimento incrível na sua barriga, e ela sabia que ela iria se transformar no mesmo monstro que a sua prima. Então ela pegou o símbolozinho de Asp, aquela cobrinha que ela leva num colarzinho no pescoço. Ela segurou firme e, com os seus últimos suspiros de vida, ela fez uma oração e pediu à sua deusa protetora que não deixasse ela virar aquele monstro. Durante esse último suspiro de vida, dizem que Asp respondeu. Uma luz ela viu, uma cobra veio conversar com ela, e essa cobra transformou aquele sangue corrupto que começou a fluir dentro dela em veneno, e agora ela realmente morreu. Tá, peraí. Quer dizer então que teve uma intervenção divina aqui e a deusa deixou ela morrer? Isso, precisamente, a deusa deixou ela morrer, ela morreu. Mas ela não virou um vampiro. Cuidado que você deseja, ela só não queria virar um vampiro, ela morreu. Tá tudo bem, ok. E agora, o corpo dela foi resgatado e mandado de volta para Libaras. Chegando lá, como uma nobre, ela foi embalsamada
e eles iriam colocar ela na tumba de sua família. Porém, os monges ali da região perceberam que, mesmo morta, fluía veneno das suas veias e artérias, o que não tem como, ela tá morta, o coração dela parou, mas ainda assim saía veneno de dentro dela. Ué, isso só pode ser a bênção de Asp. Então, eles decidiram, vendo que ela tinha sido tocada pelos deuses, colocar ela embalsamada em uma posição de extremo respeito. Ela não vai ser colocada deitada, ela vai ser colocada sentada dentro do templo maior, a tumba de Asp, como é chamado. Então, ela foi colocada como uma santa nesse local. E a Khalida, como ela recebeu esse prêmio maior e virou tipo um símbolo da cidade, foi colocado nela uma máscara mortuária linda, com a mesma feição dela em vida. E foi dado a ela o cajado mágico, o cajado de veneno, o símbolo da deusa. Então, ela foi embalsamada com essa máscara mortuária e com o cajado. Entendi. Infelizmente, então, a história acaba aqui, né? Os mortos nunca vão voltar. E é isso aí, infelizmente a história dela acaba por aqui, não é? Não. Negesh voltou. Filho da mãe, esse desgraçado não fica morto. Além de Negesh voltar, o desgraçado conseguiu acessar a sua pirâmide e usar ela como um catalisador e invocar os mortos de toda Nehekhara. Desgraçado. Infelizmente, pro Negesh, no caso, os nossos heróis, os Skaven, conseguiram parar ele graças a uma arma de Warpstone pura que conseguiu cortar ele do seu corpo mortal e ele foi parado. Mas infelizmente para a terra de Nehekhara, aquela magia da morte, amplificada pela enorme pirâmide de Negesh, causou uma devastação, e o antigo rio que corria no meio do continente virou uma fonte de morte, o grande rio Mortis, porque a magia da morte faz todas as coisas que tomam essa água adoecerem e morrerem, transformando os antes verdejantes campos de Nehekhara em um grande deserto. E com isso, não somente as legiões de Negesh levantaram, mas também aqueles mortos embalsamados pelo culto mortuário, e um deles foi Khalida. Esse foi um momento de grande conflito e violência nas terras de Nehekhara, porque imagina, umas 40 gerações diferentes de reis de uma cidade, de famílias diferentes, muitos que se odiavam. De repente tu volta e tu diz: a minha cidade, eu sou o rei. O cara que tu odeia, de uma família que tu odeia, diz: não, a cidade é minha, eu sou o rei aqui. De repente um terceiro que não era nem pra estar metido na história diz: calem a boca, vocês dois são os inúteis, eu sou o verdadeiro rei. E começou então uma luta entre os antigos reis da tumba, que cada um dizia que as cidades pertenciam a eles. Esse grande conflito seria uma guerra civil, se eles fossem pessoas vivas, mas estão todos mortos, então foi uma grande guerra dos mortos. E a Khalida, ela conseguiu o domínio da cidade de Libaras. Com uma guerra, violência, matando todo mundo, não precisou, não teve necessidade, porque ela era o símbolo da divindade maior da cidade. Ela era a deusa reencarnada deles, ela era tocada por Asp, e todo mundo nessa cidade era devoto de Asp. Então, os antigos reis da tumba concordaram que ela deveria ser a líder da cidade de Libaras. Com isso, sem violência, aliás, sem muita violência, mas no caso não teve derramamento de sangue, porque era todo mundo esqueleto.
ela controlou a cidade. A gente não sabe ao certo o que aconteceu em cada uma das cidades. Os mortos não falam. Na real, eles falam, mas não vão te contar. E o que a gente sabe é que quando os outros reis da tumba na real, acordaram o maior dos reis e ele unificou Nehekhara inteira, a cidade de Libaras já estava calma e controlada por Khalida. E falando nisso, eu tenho que dizer uma unidade especial que vem com eles. Quando ela acordou, a legião de arqueiros de Libaras é uma legião de esqueletos especial dessa cidade, porque Asf é a patrona dos arqueiros, então em Nehekhara eles consideram ela tipo a deusa patrona deles. Por isso, essa cidade tem arqueiros fenomenais. E voltando depois dos mortos, diferentes dos Conde Vampiro que invocam fantoches, os soldados de Nehekhara mantêm um pouco a sua capacidade de luta, e o arco é uma coisa difícil de usar, portanto, essa capacidade que eles tinham em vida ficou meio que como uma memória muscular, mas não é um esqueleto, é memória óssea. Bem, ficou meio que como uma memória gravada na alma, grudada ao corpo, e eles conseguem utilizar arcos, que é uma raridade entre os mortos-vivos. E não somente eles conseguem usar arcos, como eles eram tão proficientes em vida que eles mantêm uma proficiência elevada em tiro a longa distância, mesmo depois da reanimação. Achei interessante, achei legal, achei curioso aqui para trazer para os fãs do Fantasy. Muito bem, e quanto a Khalida então? Agora que ela voltou, ela não voltou como os outros mortos-vivos, não. Ela tinha a bênção da deusa ainda. E com a bênção da deusa, ela é diferente, ela funciona de outro jeito. Os outros mortos-vivos acordam e dormem e ficam ali do mesmo jeito. Ela acorda quando ela sente que as terras de Nehekhara estão ameaçadas, principalmente pela escória de Negesh e aqueles malditos vampiros descendentes da sua prima, que ela jurou vingança. E a pele dela, diferente dos outros mortos-vivos de Nehekhara, que muito simplesmente foi completamente decomposta e viraram apenas esqueletos, ela vai regenerando. E aos poucos, quando ela está acordada, ela vai voltando à beleza e ao corpo que ela tinha antes de morrer. Depois de fazer a sua missão, ela volta para sua posição no templo central de Libaras. Ela fica sentada na sua posição fúnebre e ali ela volta a apodrecer e vira novamente um símbolo da deusa Asf. Então ela acorda, rejuvenesce, faz a sua missão, volta para casa, senta no troninho e volta a apodrecer. E durante esse ciclo ela faz várias e várias missões, principalmente contra os vampiros. E eu sei o que alguns de vocês devem estar pensando. Tá, e o Cetra nessa história? Porque o Cetra é o rei dos reis, é o portador da chama eterna de Ptah, o imperecível, o monarca do céu. Eu não vou ficar falando todos os títulos dos caras, não para esse vídeo. Mas no caso Cetra, ele não serve ninguém. Cetra manda. E Cetra não renasceu diretamente na magia de Negesh por ter sido o primeiro e o maior dos reis da tumba. O número de proteções que eles construíram ao redor da grande pirâmide de Cetra conseguiram bloquear a magia de Negesh. O culto mortuário então reanimou ele durante aquela guerra civil entre os reis da tumba para que ele bote ordem nessa jossa. E o Negesh, cara, o Cetra nunca bateu muito bem da bola. Em vida ele já era meio louco, assim, ele era megalomaníaco, agressivo, violento, e a paciência ele nunca teve.
E agora que ele voltou e viu que o reino dele foi traído, viu o que o Nagash fez, viu que o culto mortuário não conseguiu trazer o paraíso e ele completamente restaurado como eles prometeram, o Cetra tava puto, mas puto. Ele tinha muito tempo em mãos, uma arma longa e bastante cabeças para cortar. E foi isso que o Cetra fez, levantando a sua maior legião de guerreiros leais. Eles começaram um a um reconquistar Nehekhara na bandeira de Cetra e novamente nenhum rei da tumba conseguiu parar esse maníaco e a Khalida obviamente aceitou o reino, dizendo: não, eu não quero Nehekhara, fica tranquilo Cetra, eu só quero ficar aqui na cidade da deusa. E o Cetra falou: tudo bem, você é a reanimação da deusa, você pode ficar na cidade da deusa. Então ele aceitou e permitiu que ela seja líder de Libaras, e ela é uma vassala dos reinos da tumba, e ela é, querendo ou não, um dos servos de Cetra, porque todo mundo é servo, todo mundo que pisa em Nehekhara é servo de Cetra, e nunca o contrário. Entenda isso pode salvar a tua vida nos desertos de Nehekhara. Ok, então Cetra unificou Nehekhara e ela continuou sendo a líder da cidade de Libaras. E agora, depois disso, o que aconteceu? Bem, ela está numa missão teoricamente eterna de acabar com todos os vampiros. Por quê? Porque os vampiros representam a traição, a corrupção de Nagash e tudo que há de ruim com os mortos-vivos. Por isso, ela vai usar as bênçãos de Aspe para eliminar os mortos-vivos ruins, que são, no caso, os vampiros, seus servos, desse mundo. Ela já fez missões em locais distantes, procurando principalmente a sua prima. Muitas vezes os vampiros também mandam assassinos e ataques contra Libaras. Até tem uma história do Gotrek e Felix, que o Gotrek tá ali tipo conversando com a rainha de Libaras, a rainha serpente como eles chamam, e enquanto eles estão conversando, todo mundo se ajoelha e o Gotrek pega o machado e arremessa na direção da rainha. Os esqueletos começam a cair, tipo a mandíbula, assim, tipo, todo mundo fica com a boca aberta, enquanto o machado gigantesco rúnico dos anões está girando em direção à rainha. E tipo, ela tá ali parada, o machado não acerta ela. E sim, acerta um vampiro que estava logo atrás, que veio para tentar assassinar a rainha de Libaras. Com isso, depois eu não vou estragar as histórias, mas eles têm umas histórias legais. Então, cara, ela é a rainha da cidade, ela tem uma corte dos servos dos reis da tumba que trabalham para ela, ela tem uma guarda real de proteção, os seus arqueiros especiais, e ela faz missões mundo afora para eliminar os descendentes daquela Irmandade de Lâmnia, e qualquer vampiro, na verdade, ela vai executar. E o que faz dela diferente dos outros mortos-vivos? Primeiro, ela vai se regenerando e a pele dela não vira exatamente pele, ela vira meio que um mármore branco, extremamente brilhoso e bonito, que é o mesmo formato do seu antigo corpo jovem de quando ela morreu. E quanto mais tempo ela fica reanimada, mais o seu corpo vai regenerando. Ela tem aquele cajado especial que ela utiliza como arma e ela é absurdamente habilidosa, uma duelista no combate mano a mano, e ela não vai parar até a vingança. Falando nisso, teve uma vez que ela reencontrou Neferata na cidade pirata de Sartosa,
ela descobriu que óbvio, ali é uma cidade pirata, mas ela descobriu que vampiros estavam agindo entre a escória daqueles piratas e ela quis eliminar os vampiros. Ela convenceu o Cetra a fazer uma expedição em direção à ilha de Sartosa e eles fizeram uma enorme armada e as legiões incontáveis dos mortos-vivos andaram sobre a ilha. Durante o conflito, a cidade de Sartosa começou a queimar, enquanto aqueles esqueletos, as guardas da tumba, corriam pelas ruas, destruindo qualquer coisa que tivesse na frente. Grandes estátuas gigantescas destruíam concentrações ou qualquer inimigo que tivesse no caminho. Um pirata bêbado não vai fazer nada contra essas criaturas gigantescas. E quando um foco de resistência foi encontrado, a guarda da tumba estava sendo destroçalhada, pedaços de ossos sendo jogados para tudo quanto é lado. Ela percebeu, ali está os vampiros. E ela foi na direção e descobriu ninguém menos que a sua prima, a Neferata, estava ali. Ela não ficou feliz. No momento que as duas se viram, a Neferata estava vestindo um vestido longo, porque ela estava ali se disfarçando como uma humana, uma rica mercante que veio para a cidade para fazer negócios. E agora a sua prima estava de frente para ela, a Khalida, já rejuvenescida por causa da demora da viagem, estava com aquela máscara exatamente como ela deixou no seu último momento de vida. E a Neferata olhou para os lados e se viu cercada pela guarda da tumba. Nesse momento, ela rapidamente virou uma forma mais animalesca e subiu num aqueduto e tentou fugir. Quando ela começou a correr, ela ordenou que uma das vampiras que serviam ela ficasse para trás para lutar contra sua prima. Conforme a Neferata continuava correndo naquele aqueduto por cima da cidade, ela escutou o grito da vampira lá atrás. Quando ela parou para olhar para trás para ver se sua prima estava vindo, ela sentiu uma forte dor no abdômen, uma picada de cobra. Quando ela olhou para frente, a sua prima já estava ali. Ela é muito rápida, você não vai conseguir fugir, desgraçada. E agora, com um cajado, a ferida, infelizmente, não matou a Neferata, porque ela é uma vampira. O seu vestido já rasgado pelaquela transformação animalesca que ela usou para correr para cima do aqueduto. E agora as duas estavam de frente uma para outra. E a Khalida puxou a sua espada curva e falou: eu sonhei com esse dia. Na escuridão, eu via muitas e muitas vezes como esse momento chegaria. E a Neferata falou: minha borboletinha do deserto, você não aprendeu nada. E ela puxa uma espada, uma rapieira, uma espada fina e extremamente ornamentada. E quando elas estavam ali uma olhando para outra, a Khalida falou: não me chame de borboleta, porque você cortou minhas asas, prima. Você me fez rastejar, pedir por misericórdia, e agora é a sua vez. Quando começou um conflito com a rapieira e no caso, a cimitarra, não é bem uma cimitarra, é menor que uma cimitarra, a adaga curvada, começaram a se degladiar no ar com uma velocidade incrível. A Neferata começou a pular um pouco para trás, duelando, enquanto a Khalida começou a utilizar a sua velocidade para tentar desbalancear a espada da mão da inimiga. Quando ela usou o cajado e deu um golpe por baixo, a Neferata pulou na água e a cobra voltou e mordeu a sua perna, fazendo com que ela caísse de mau jeito, jogando água para cima. Utilizando esse momento de desbalanceio da sua inimiga, a Khalida avançou e usou a sua adaga curva no ombro da Neferata, cortando seu vestido e a pele, que logo regenerou e voltou ao normal.
demonstrando embaixo o voluptuoso seio, agora molhado e correndo, com aquele sutiã de... como é que se fala? Aquele sutiã bordado naquele voluptuoso seio correndo água, enquanto a sua prima agora suando no seu corpo curvo, com a água correndo. Cara, eu não sabia como eu precisava de uma imagem dessa luta. Agora, Lorde, conta mais. Não vou contar mais, isso aqui é um canal família, não vou contar o que vai acontecer pra você. Mas no caso, as duas lutaram ali em cima. E depois, eu queria ver alguém ouvindo isso aqui no Viva Voz, tipo, um negócio público nesse momento. E querendo dizer, não, isso aqui é um canal de história e de fantasia. Só pra ver a cara da pessoa nesse momento. Tá, tudo bem, ok. E as duas estavam ali lutando em cima do aqueduto. E agora, como a Neferata já tinha perdido um pouco o balanço, a Khalida utilizou novamente o seu cajado para fazer um golpe longo. A Neferata tentou desviar pro lado e jogar o cajado para cima com a espada. Novamente a Khalida aproveitou esse momento e empurrou a prima de cima do aqueduto, e ela caiu vários e vários metros abaixo na estrada de pavimento de pedra, esparramando um pouco de sangue no chão, mas logo ela levantou. Os malditos vampiros não morrem. Nesse momento, a Khalida pulou lá de cima e caiu em frente à sua prima. Novamente, a guarda da tumba fez um semicírculo e fechou as únicas saídas da região. Enquanto as duas lutavam, não iria ninguém interferir na vingança da Khalida. Mas, infelizmente, a Neferata, no momento que ela percebeu que a luta não estava indo para o lado dela, ela novamente se transformou numa criatura violenta e agressiva, num monstro, numa forma mais animalesca de vampiro. E ela ignorou a picada do cajado, ignorou o corte que a Khalida bateu na sua garra, jogou a faca da Khalida pro lado e, usando as suas garras, novamente ela enfincou as duas na pele que penetrou, porque apesar da pele dela estar mais resistente agora, ela penetrou novamente o abdômen da Khalida com as duas garras, agora levantando ela no ar e quebrando a coluna dela no meio. Ela com a sua força descomunal de vampira, ela cortou ela no meio, derrubando a sua prima novamente no chão para rastejar. Nesse momento, a guarda da tumba começou a se aproximar, alabardas abaixo, em todas as direções, para eliminar aquela criatura. E a Khalida falou: não! Deixem esse monstro escapar, ela é minha. A próxima vez eu terei minha vingança. Volte pro seu mestre das sombras, volte, sua escrava de Negesh, e olhe para você mesmo e veja o monstro que você se tornou. A verdade dói mais do que uma facada no coração. E Neferata novamente fugiu, com vergonha, com o rabo entre as pernas, enquanto a cidade de Sartosa queimava perante a legião dos mortos-vivos. Mas, infelizmente, não foi nesse momento que a Khalida conseguiu se vingar da sua prima amaldiçoada. Talvez ela tenha outra oportunidade, somente o tempo dirá. E, meus amigos, eu falei lá no começo, se você é fã do 40 mil e seguiu a história até aqui, que eu ia falar a versão original de uma música do El Chan, que foi feita também em homenagem a Khalida e Warhammer, só que eles tiveram que mudar a letra depois porque eles acharam que o pessoal não conhecia o Warhammer muito antigamente. Então, para finalizar, vou contar aqui para vocês como era a versão original de uma das músicas do El Chan. É mais ou menos assim: Laine Recara tinha uma rainha divina fenomenal, a Khalida, ela faz até o defunto levantar, ela faz até o defunto levantar.
Ó, bom Petra, o Seta tá de olho nos ossinhos dela, o Seta tá de olho na mascarinha dela. Cara, eu levei o dia inteiro pra pensar nisso aí. Eu não sou muito bom em paródia. Melhor eu continuar contando história. Tudo de bom. Vejo vocês na próxima. E estejam com Sigmar.